todos, uma boa tarde. Eu realmente gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse nosso evento, nesse nosso webinar, sobre como acelerar o diagnóstico nas instituições de saúde. É um prazer enorme estar com vocês aqui, mais uma vez a gente abordando temas tão importantes no segmento da saúde e trazendo para vocês um pouco de novidades, misturando o universo de tecnologia, misturando o universo de soluções e, sobretudo, trazendo aqui essas soluções, essas ofertas, através da palavra de especialistas do setor, que conhecem muito sobre este universo e a maneira como tudo isso se encaixa e a maneira como tudo isso se apresenta e faz da melhor forma possível. Eu queria, então, mais uma vez, dar boas-vindas a todos. Queria dizer que, primeiramente, esse evento está sendo gravado, ele vai estar sendo disponibilizado posteriormente para todos aqui, e aí entrando em contato com a gente para ter detalhes, para que possa ser depois repassado a quem for necessário. E também, assim, a gente pensou num evento com uma dinâmica muito legal, descontraída, gostosa, livre, para deixar a gente bem à vontade para abordar cada um dos temas que a gente vai discutir aqui. Então, para isso, eu gostaria também de deixá-los bastante à vontade para fazer perguntas. A gente vai manter o tempo todo aqui o nosso chat aqui do lado. Nesse chat, a gente vai acompanhando as perguntas, as dúvidas, a gente pode estar voltando aos pontos, a gente pode estar aprofundando um pouco mais cada um dos pontos. E, obviamente, à medida que a gente vai conversando, a gente vai também tentando trazer cada uma dessas perguntas no contexto e tentando responder e tentando colocar aí para que todos saiam com um conteúdo de informação, uma carga ali de informações novas, de novidades sobre tecnologia e como tudo isso se aplica, que é o nosso grande objetivo, que é compartilhar com você todo esse universo e tudo isso que a gente está fazendo para poder melhorar as soluções, e aqui, em especial, como a gente está falando das questões de diagnósticos no universo de saúde, tá bom? Bom, primeiro eu queria apresentar aqui os nossos convidados, os nossos palestrantes. A gente está aqui recebendo hoje o Diandro Mota, que ele é o diretor médico da Neomed, a Neomed, a empresa parceira nossa que está promovendo esse evento junto com a gente e vai trazer todos os detalhes sobre a plataforma, como funciona, as soluções, como ela se integra, o que de fato ela entrega para cada demanda, para cada necessidade. A gente vai estar também aqui com o Rafael Munerato. O Rafael, ele é o sócio colaborador da Infinity Educacional, então já é um amigo nosso aí já de outros eventos, de outras conversas, já vem trabalhando com a gente já faz um tempo e nos trazendo aí um universo do segmento preciosíssimo para que a gente possa, de fato, construir cada uma dessas soluções de tecnologia e ver o sentido que ela tem, né, neste universo, neste segmento de saúde, e se de fato ela faz sentido, né? E a gente também está aqui com muito prazer recebendo a Camila Leite, que ela é da Rede Amor Saúde. A Rede Amor Saúde já é um cliente, né, dessa plataforma, dessa solução que a gente está trazendo aqui, demonstrando e apresentando para vocês. E, através desse bate-papo e esse debate todo, a ideia é que a gente tente trazer o universo de tudo isso que a gente está falando, e a Camila vai trazer para a gente o que é isso na prática, o que é isso de fato, como foi a experiência dela, vindo até a Tecnoset, até a Neomed, conhecendo a solução, contratando a solução e trazendo um pouquinho do sentimento real, quais são as dores, o que foi que foram identificados, o que a gente foi propondo e como isso tudo se aplicou. Então, Diandro, boa tarde para você, queria que você se apresentasse, trouxesse um pouquinho da Neomed, um pouquinho sobre você. Boa tarde a todos. Me escuta bem, André? Então, vamos lá. Perfeitamente, Diandro. Estamos ouvindo muito bem. Perfeito. Então, eu sou o Diandro Mota, como você falou, cardiologista. Estou há 10 anos aí na batalha pela prevenção cardiovascular no Brasil. Eu fiz minha formação toda voltada para isso, buscar reduzir a carga global de doença cardiovascular, fazendo a nossa parte aqui no Brasil. E estou na Neomed, no mesmo propósito, que é reduzir a distância entre sintomas e tratamento, né? Que casa muito bem com o tema de hoje, como que a gente pode acelerar o processo de diagnóstico nas diferentes unidades de saúde. A nossa visão como empresa é ser uma plataforma digital
que tenha as melhores soluções para o cuidado integrado da saúde cardiovascular do paciente brasileiro e, quem sabe, até mesmo fora do Brasil. E com os produtos que a gente tem, que vai bater o papo hoje, a gente vem conseguindo entregar muito valor, sempre com o paciente no centro de todo o processo, e que acaba sendo o nosso bem maior, né? Cuidar dessa saúde do paciente, que é o que a gente enxerga que tem mais valor dentro da prática que a gente faz. Então, é um prazer estar aqui com você, André, com o Rafael, com a Camila, e poder bater esse papo de um assunto que realmente me deixa muito, muito feliz de conversar. Legal, Diandro. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e tenho certeza que vai nos presentear aí com informações extremamente preciosas e importantes aí nesse universo todo, principalmente nesses momentos que a gente vem vivendo, né? E todo esse avanço de tecnologia de comunicação remota, nuvem, esse universo todo, depois dos últimos anos aí, a maneira cultural que a gente vem se adaptando, conhecendo, construindo e, de certa forma, aprendendo, né? Então, tenho certeza que você vai trazer bastante novidade para a gente aí. Rafael, mais uma vez, é um prazer novamente estar aqui contigo, é um prazer ouvi-lo e tudo que você agrega aí para essa comunidade. Queria que você se apresentasse, falasse sobre a tua empresa, enfim, é um prazer Perfeito. novamente estar contigo. Obrigado, André, muito obrigado. Um prazer estar com o Diandro, com a Camila também. Pessoal, eu também sou médico, aqui no nosso bate-papo, né, como o Diandro, e sou cardiologista também. Na verdade, eu fiz a minha formação em cardiologia, fiz a minha formação em arritmia, mas a empresa que o André comentou, né, que eu faço parte e que tem muito a ver com todo esse bate-papo que a gente tem com a Tecnoset, com seus parceiros. Eu tenho uma empresa de educação de gestão, né, para profissionais de saúde. A gente ajuda clínicas, hospitais a fazer plano de negócio, plano estratégico. E por isso que, André, de verdade, eu fico muito feliz quando a gente tem esses encontros, porque quando a gente faz um plano de negócios, pessoal, seja da nossa clínica, seja de um pronto-socorro, seja de uma UTI, ou seja de uma unidade de internação, um hospital-dia, um dos elementos mais difíceis é ter bons parceiros, né? Porque o negócio acaba se resumindo aos recursos que a gente consegue ter, as atividades, os processos que a gente vai conseguir montar e os parceiros que a gente conta para nos ajudar. Então, André, a empresa de vocês, a empresa do Diandro, a Camila vai falar como cliente, mas eu acho que o fundamental é que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês e que possam entender de verdade o quanto isso pode contribuir para o sucesso da atividade delas, né? Porque, mais uma vez, é um dos caminhos que facilita muito o nosso trabalho dentro das nossas empresas. Poder contar com esses parceiros que realmente ajudam aí a agregar valor, né, na assistência para os pacientes. Então, de verdade, é uma alegria também estar com vocês. Obrigado pelo convite. Legal, Rafael. E realmente, assim, isso para a gente é muito bom, porque nós já passamos aquela era onde as empresas de tecnologia se preocupavam em entender o que tinha de novidade, de processamento, de capacidade de software, de soluções, e levava isso para o mercado de uma forma que o mercado tinha que se adaptar àquilo, né? E a gente vive hoje um momento onde isso tudo só faz sentido se tiver diretamente ligado à necessidade de cada segmento. Então, nós estamos nos tornando especialistas em tecnologia para o segmento de saúde, para o segmento de logística, porque senão não faz sentido, né? E para a gente é muito importante, porque a cada bate-papo desse e cada vez que a gente elege um assunto, aborda um assunto e faz essa construção da rede de parceria para prestar o serviço e prever cada uma dessas demandas, é mais um passo nessa direção de, olha, de fato, a gente passa a fazer sentido para o segmento, né? Que é dinâmico, que é específico, que é detalhado, que tem as suas particularidades, e que se eu não adaptar tudo isso que eu tenho no universo de tecnologia para essa demanda, eu perco completamente o sentido. Esse é o nosso desafio, é isso que a gente pensa aí, grande parte do nosso tempo, e o resultado são encontros e conversas como essas, onde a gente testa esse entendimento, e aí ouvindo os profissionais como você, como o próprio Diano, profissional de saúde, como a própria Camila,
testifica, né, se isso faz sentido ou não faz sentido, se está no caminho ou não está no caminho, e aí, de fato, a gente vai evoluindo e fazendo, e vai agregando valor de verdade para o cliente, né, para o segmento como um todo. Então, mais uma vez, Rafael, é um prazer estar contigo. Muito obrigado pela presença. Camila, seja bem-vindo ao nosso evento. Gostaria de que você se apresentasse a sua empresa e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês hoje, com o Diandro, com o Rafael. Sou Camila, hoje sou PMO da Rede Amor Saúde. A Amor Saúde hoje é a maior rede de clínicas populares do Brasil. Hoje nós estamos com 325 unidades em todas as unidades federativas, fazendo cerca de 1 milhão de atendimentos mês. E eu acho que o mais importante que esses números, eu acho que é nosso objetivo, que é levar saúde de qualidade e acessibilidade para a população brasileira. E levar isso com qualidade, com preço justo, acessível. E eu acho que é aqui que a gente encontra essa parceria, né? Então, acho que a Neomed, a Tecno7 está ajudando a gente a levar isso para os nossos clientes. Então, por isso que eu estou aqui hoje para dar meu testemunho aí com vocês, porque é isso, né? Vocês estão ajudando a gente a cumprir nossa missão, que é levar uma saúde de qualidade, principalmente para as classes C e D do Brasil, e levar isso da forma que o nosso paciente merece, né? Então, acho que é isso que eu queria me apresentar. Obrigada por nos receber, obrigada pela parceria, por tudo que a gente tem desenvolvido juntos aí. Legal, Camila, obrigado você pelo tempo e pelo bate-papo que eu sei que a gente vai ter aí, que vai trazer muito valor e, como eu falei, né, confirmar, ou não, né, espero que sim, que tudo isso que a gente está falando faz sentido na prática, né. Só para a gente, antes de ir para o primeiro tema aqui, então, eu quero me apresentar, eu sou o André Pimentel, eu sou o diretor comercial do Grupo Tecno7, a gente atende aí através das empresas do grupo todo o Brasil. Um dos segmentos que a gente trata com muita prioridade, com muita profundidade, é o segmento de saúde, por isso que a gente vem criando aí uma série de soluções e parcerias, alianças para poder cumprir e para poder participar de forma efetiva na agenda, né, dos profissionais de saúde, agregando valor dentro desse universo de tecnologia. E sou também sócio-diretor de uma das empresas do grupo, que é a TR Service, que também tem várias soluções do segmento de saúde, voltadas ali para o universo de identificação, codificação. Então, eu falo desde a pulseira hospitalar ali com os dados e principalmente voltadas ali para o universo de todas as regulamentações do segmento, né, até coletores de dados, enfim, todo esse universo de identificação dentro do ambiente hospitalar, que a gente sabe, inclusive tivemos recentemente um outro bate-papo parecido com esse sobre o tema, e onde a gente entendeu a importância de você poder fazer um bom processo de comunicação e de identificação dentro dos ambientes hospitalares, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de todos, a presença de vocês, e vamos para o primeiro tema. Primeiro, assim, não é bem um tema, né? A gente quer entender o seguinte, a gente quer trazer um pouco hoje de uma discussão de como esse universo de diagnóstico, né, que é algo tão importante, e como que a tecnologia vem avançando, basicamente com os objetivos de aumentar segurança desse diagnóstico, segurança da informação, de quem está gerando a informação e de quem está interpretando a informação, e, sobretudo, velocidade e acessibilidade, né? Então, através das tecnologias de acesso, através das tecnologias de comunicação, de publicação de informação, como é que a gente consegue trazer tudo isso para o universo ali dos diagnósticos, dos exames, sejam por imagens, sejam por laudos, etc, etc. E aí eu vou chamar de André, eu queria que você trouxesse um pouquinho, através da Neomed, né, através das soluções, e depois a gente vai fazendo um bate-bola de como a Tecno7, através da infraestrutura, complementa isso, mas trazer um pouco do que é esse universo e o que, de fato, essa novidade, utilizando toda essa tecnologia, essa plataforma, agrega valor aí ao nosso universo e esse tema tão importante de diagnósticos e laudos médicos e tudo mais. Então, traz para a gente, por favor, um pouquinho disso tudo que a gente tem falado aqui. Perfeito, André. Então, para ficar fácil de contextualizar o que a Neomed representa hoje para a saúde cardiovascular brasileira, a gente vai
vai dar um passinho para trás para falar do começo dela, lá de 2017, quando o grande problema era a gente conseguir ter laudos de qualidade feitos em tempo hábil por profissionais de saúde especialistas nas regiões mais remotas do Brasil. Foi quando o nosso CEO, Gustavo Kuster, começou, então, a operar fora de São Paulo, conseguindo, de uma maneira ainda muito primitiva, garantir exames de qualidade em um tempo curto para locais que demorariam muito mais tempo. E aqui a gente está falando de eletrocardiograma, como o Rafael citou num bate-papo anterior, Holter, mapa, métodos gráficos em cardiologia que a gente conseguiu garantir que fosse entregue em tempo hábil, mas para melhorar esse processo todo e sair do que era ainda muito primitivo, a gente teve que ir crescendo aos pouquinhos, a família Neomed foi crescendo com a entrada de grandes talentos, e nesse processo teve a criação de uma plataforma chamada Octopus, que mudou muito todo o processo operacional para que fosse dado o laudo por o profissional de saúde daqui do nosso lado. Nessa plataforma Octopus, André, o que teve de diferente aí? A gente sabe que existem diversas possibilidades de diagnósticos, múltiplas marcas de aparelho, e às vezes, para você conseguir que o cardiologista laude determinado exame, ele tem que ter um software adequado para aquilo que faz parte da mesma empresa, em geral, da mesma fábrica, mesma fabricante. Como Octopus, a gente consegue integrar tudo ali, né? Você pode ter, dentro do mesmo hospital, é muito frequente a gente ter 4, 5 marcas diferentes de aparelhos de eletro. Imagina só se a gente tiver que ter 5 diferentes tipos de softwares para laudar cada um dos exames que são fornecidos por cada um desses aparelhos. Para poder traduzir, né, a linguagem técnica de cada um deles e toda a infraestrutura independente, né? Perfeito, coisa que você entende muito bem. Então, assim, André, essa plataforma Octopus, ela facilitou esse processo porque a gente consegue receber exames com a capacidade de serem interpretados na nossa plataforma e laudados pelo médico em um tempo muito curto. Isso foi desenvolvendo cada vez mais, então a gente tem como foco principal a cardiologia, por ser a principal dor da saúde pública mundial, não só pública, privada também. Basta a gente dizer que de cada 3 pessoas, uma vai morrer por problema cardiovascular, e a gente quer intervir nisso aí. Como que a gente pode impactar positivamente a saúde brasileira, a saúde populacional global, através de intervenções utilizando inovação tecnológica? Então, teve o Octopus e surgiram os outros processos. Num determinado momento, chegou a situação da gente perceber que a gente estava dando muito diagnóstico importante e não sabia o que acontecia a partir dali. E a gente vai poder bater um papo também sobre isso, mas a gente resolveu aprofundar um pouquinho mais na jornada do paciente, ofertando, inclusive, algumas diretrizes para que ele seja tratado da melhor forma possível, baseado nas características individuais de cada um deles. Ou seja, mais uma vez, André, aqui vem a importância daquilo que a gente falou, você ter dados muito ricos sobre o paciente e que sejam integrados de uma maneira inteligente para que possa fornecer um resultado que vai ajudar o paciente especificamente naquele caso dele, com as características individuais. Então, a Neomed vem trabalhando muito isso com os produtos que vem desenvolvendo dentro de casa, e, obviamente, nesse processo é necessário que tenha parcerias muito bem feitas, né? A gente não vai conseguir ajudar um paciente lá na ponta se a gente não conseguir integrar tudo isso, desde a chegada dele numa unidade de saúde, até o laudo ser liberado pelo nosso colaborador, pelo nosso cardiologista, precisa de muita tecnologia, muita operação nesse processo e tem que ter muito talento dentro de casa e também dos nossos parceiros para conseguir entregar esse valor. Então, basicamente, em poucos minutos, é isso que a Neomed vem entregando nos últimos anos aí para a população brasileira. Legal, Diandro. Rafael, você vê que mais uma vez, Diandro trouxe aí, e mais uma vez falando sobre a tal da jornada do paciente, né? Você vê que cada vez mais a gente está preocupado em entender o seguinte, olha, como que eu consigo, de certa forma, aumentar a segurança, a qualidade e a experiência de toda essa jornada, né? Como é que você tem visto tudo isso? Faz sentido isso? E como é que você vê essa conexão entre mundo de tecnologia com essas demandas aí? Muito legal. André, algo que eu acho importante despertar aqui, né, no raciocínio de todo mundo, é que hoje, gente, um dos grandes focos no nosso cuidado de saúde está na segurança dos pacientes, ok? A gente sabe que isso sempre foi fundamental, mas tem se dado um valor cada vez maior. E, inclusive, agora na pandemia, os serviços todos que tinham lá os seus processos voltados para a segurança do paciente conseguiram se adaptar, conseguiram fazer todos os trabalhos e agregar
né, uma melhor assistência, mesmo nesse ambiente absolutamente desafiador da pandemia. E o que isso tem a ver, né, com essa parceria Tecnoset, Neomed, a nossa discussão? Os exames, pessoal, de métodos gráficos, tá? Eu gostaria de provocar todo mundo aqui para abrir a cabeça muito além da cardiologia. E eu sou cardiologista. Só que para fazer essa provocação, por isso que eu trouxe aí o assunto da segurança do paciente. Então eu vou dar um exemplo, gente. Não importa se é um hospital dia de cirurgia plástica, ou se é uma clínica, uma policlínica, ambulatorial, etc e tal, a gente sabe que alguns desses exames de métodos gráficos, eles participam da avaliação, né, de um risco de deterioração clínica de um paciente. Então, de novo, eu posso estar num hospital dia que faz exames de endoscopia e colonoscopia. Certamente, esses locais, indo para os protocolos de segurança, vão ter mecanismos para identificar aquele pacientinho mais idoso, né, que fez o seu preparo, está ali esperando para fazer um exame diagnóstico, etc e tal, e que eventualmente pode não estar se sentindo bem, porque o preparo foi muito agressivo, ele perdeu líquidos e eletrólitos, e ele pode estar com palpitação, alteração de pressão e tal. O que a gente sabe que acontece? André, né, Diana, e a Camila também depois pode dar, né, a sua vivência, né, Camila, mas o que a gente sabe é que esses lugares têm um fluxo montado. Então, uma equipe de enfermagem, provavelmente, vai nesse paciente, leva ele para um ambiente, analisa sinais vitais, e aí que eu quero trazer essa provocação, né? Quer dizer, dentro desse arsenal de exames que a gente chama de métodos gráficos, muitas vezes a gente usa para múltiplas situações, além da cardiologia, né? E aí qual que é o grande desafio? Como que eu consigo, em alguns desses locais, poder ter uma avaliação, né, deste paciente, por exemplo, do eletrocardiograma, se eu não tenho pessoas até com uma habilidade de olhar e interpretar aquele exame. Então, pessoal, quando a gente vê essa discussão da fala do Diano, claro que vem na nossa cabeça o quê? Um pronto atendimento, vem na nossa cabeça uma clínica que faça, inclusive, esses exames para esses pacientes, até um departamento de emergência mesmo, né, Diano, propriamente dito, mas eu acho que vale a pena a gente até expandir, sabe? Porque essa é uma deficiência de muitas cidades e de muitos centros. Faltar um apoio para que a gente possa identificar pacientes com deterioração clínica e ter aí a abordagem inicial. E que muitas vezes essas clínicas ficam numa avaliação limitada, né? Como eu disse, às vezes você pega um idoso, vai ver lá pressão arterial, frequência cardíaca, né? Talvez ali a frequência respiratória, saturação, que agora até por causa da pandemia todo mundo tem saturômetro, entendeu? Mas e se ele tiver com uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, né? Qual a diferença que agregaria de valor a gente poder passar isso para um serviço que for cuidar? Então, acho que essa é uma provocação interessante, André, e que, de novo, é algo que é um movimento no mundo todo, a gente agregar a segurança dos nossos pacientes. E também, Diandro, sabe que ouvindo você falar, eu lembro da época que eu saí da faculdade, estava fazendo a cardiologia e que a gente ia trabalhar, né, em hospitais. Inclusive, né, nessa época, eu médico, a minha esposa, na época noiva, médico, né? Então o objetivo era dar plantão, né, no tempo que a gente conseguia fora da residência, para começar a vida, fazer aquele pezinho de meia para casar e tudo mais. E aí, Diandro, a segunda provocação que eu faço é o quão heterogêneo eram os lugares que a gente acabava encontrando para trabalhar. Então, tinha lugares que a gente chegava para fazer a nossa assistência e, poxa, tinha um equipamento excelente, ali um eletrocardiógrafo, ou um holter, quando eu estava vendo pacientes do andar ou da UTI, ou até no ambulatório, e que me ajudavam, né, a fazer aquele dia de ambulatório, fazer aquele plantão e tal. E tinham outros lugares que a gente ia trabalhar, né, e que a gente pedia um exame, pedia para o pessoal lá, o técnico, né, fazer um eletro, ou a gente recebia um holter, e a gente falava, poxa, que pena, né, a qualidade não está boa, entendeu? Eu não tenho segurança, eu não consigo ver com detalhes alguns elementos. E aí, de novo, por que a gente tinha que estar sujeito a essa variabilidade?
Porque antes todo mundo internalizava isso. Então era, aquele lugar que eu ia dar plantão, estava lá no orçamento deles. Vou comprar um eletrocardiógrafo, vou comprar um router, vou comprar um mapa, aquilo tudo mais tal. E que muitas vezes a gente sabe que diante de tantas outras coisas muito complexas, né, nos hospitais de pronto atendimento, então, monitores, tomógrafos, escopias, né, hemodinâmica. E aí? E quando a gente reclamava, né, da qualidade daquele aparelho e daquilo não estar ajudando a gente no plantão? Muitas vezes a gente não conseguia ter uma correção, né, assim, como deveria ser. Então, de novo eu puxo, André, né, e Diandro, por essa importância que tem da gente contar com bons parceiros, entendeu? Porque tendo bons parceiros e que vocês estão dando o exemplo de métodos gráficos, então a parte do eletrocardiograma, do router, do mapa e também fora da cardiologia, né, a espirometria, o eletroencefalo e tal, a gente pode promover com isso uma melhor assistência, a gente vai reduzir o risco dessa variabilidade. Então, de certa forma, né, Diandro, até ajuda na convocação de pessoas que podem trabalhar no local. Quer ver um outro paralelo? Hoje você convida alguém para dar plantão numa UTI, André? A primeira pergunta que ele faz é como é que funciona o serviço de fisioterapia da UTI, sabia? Né? Porque ele sabe que se tiver um bom serviço de fisioterapia, ele vai ter uma boa ajuda para cuidar daqueles doentes internados na UTI. Daqui a pouco, Diandro, que eu vejo muito é isso, entendeu? Eu vou dar plantão num hospital, sabendo que eu vou ter bons acessos a exames complementares que vão me ajudar a tomar uma decisão de internar um paciente com infarto ou mandar para casa, é fator crítico de sucesso para você trazer gente até de qualidade para trabalhar com você. Então, André, um pouco dessas provocações. Você vê, né, Rafael, interessante, você trouxe 2 pontos que me chamaram a atenção e até para testar o entendimento, né? Primeiro, assim, existe aquela situação crítica que você precisa daquele diagnóstico ali e naquele momento. Isso é determinante. Até para você tomar uma decisão de avançar ou não, de recuar, de fazer mais um pré-tratamento antes de avançar com a cirurgia. E muitas vezes, se você tiver que direcionar isso para uma outra localidade ou em outro momento, você tem ali uma responsabilidade muito grande para assumir, né? Então, esse é um lado daquele, trazendo para aquele universo imediato que é o universo de saúde, de situações críticas, e tudo que está agregado em termos de prestação de serviço tem essa dinâmica do imediato, né? E até por questão de limitação de tecnologia, você tem situações, lugares onde isso é mais adequado, outros menos, mas você está sujeito a, dependendo de onde você está, você consegue aprofundar mais ou menos a sua análise para a tomada de decisão. E isso impacta muito, né? E o outro ponto, como você colocou, é a vivência do próprio médico com experiências distintas de várias tecnologias, vários tipos de produtos e de equipamentos, e que muitas vezes ele tem que ser um especialista de um monte de coisa. Então, quando você traz uma unificação daquele procedimento, então, olha, isso tira da mão do médico a responsabilidade de ter que operar aquilo, ou de ter que ter aquela informação, né? Para que aquilo venha de uma forma mais unificada, mais padronizada, e você consiga ganhar tempo, que é, na verdade, um dos temas aqui do que a gente está falando, né? Como acelerar as coisas, né? E, obviamente, no universo de saúde, tempo, ele está ali no topo da cadeia, né? Ele determina muitas coisas, né? Então, isso é precioso demais para você tomar a decisão do procedimento A, B ou C, de avançar ou de recuar ou de esperar. E se você tem profundidade e qualidade naquele diagnóstico, naquele momento e naquele lugar, isso pode mudar completamente o caminho do que você está fazendo ali dentro. É Perfeito. esse o entendimento? É isso aí, exatamente. Legal, Rafael. E Camila, você, aí sim, pelo lado, né, da instituição, pelo lado ali, isso que a gente está falando faz sentido? E como é isso para você? Como é essa vivência na prática? Assim, como tem sido essa vivência na prática? Eu acho que faz todo sentido, assim, para a gente. Na hora que o Rafael estava falando, estava pensando muito na nossa realidade como clínica, que está na comunidade, que está no bairro, que está numa cidade que não tem muitos acessos, que você não tem muitos especialistas. Então, toda essa tecnologia, e você já conseguir garantir que ela vai ter um laudo de qualidade ali na clínica, que ela vai ter acesso ao exame dentro da sua clínica, traz uma segurança, um conforto muito grande para a gente.
Hoje a nossa expansão hoje, ela está voltada o quê? Para cidades menores, com 100, 100 e poucos mil habitantes. A gente tem um projeto que chama Minha Franquia, Meu Negócio, que é o quê? Levar o nosso colaborador a ter uma franquia. A gente transforma o nosso colaborador em um franqueado. E a gente está levando isso para umas cidades menores. E que a gente tem dificuldade de ter profissionais, você não tem tantos cardiologistas na cidade, você não tem tantos médicos. E aí a gente consegue levar um exame de qualidade para esse nosso paciente de forma rápida. E assim, já aconteceu. Dentro da nossa clínica, um paciente vai fazer um eletro, a gente mandar o laudo para a Neomed e eles rapidamente retornam. Falou, o paciente está na clínica, esse paciente está infartando, ele precisa ir para o hospital agora. Então, assim, já aconteceu, a gente já teve um caso assim. E eu acho que a tecnologia está aí para isso, assim, é para ajudar a gente em todos, para a gente realmente conseguir acessar nosso paciente, né? E aí, se você não tem aquilo disponível de forma humana, você tem a tecnologia a seu favor nesse momento. Então, corrobora total com o que a gente procura e o que a gente busca, assim. A tecnologia tem nos auxiliado muito e a gente ter isso de forma fácil para o nosso paciente, né? Para ele não... Ele está sentindo alguma coisa ali na clínica, não, agora você vai ter que agendar lá no parceiro para ir fazer seu exame. Não, a gente já tem aqui, vamos lá, vamos fazer seu eletro. Se a gente pede uma urgência, preciso desse laudo rápido, o paciente está se sentindo mal. Então, é isso, assim, acho que faz todo sentido para a gente, é o que a gente busca como empresa, né? A gente levar isso para o nosso cliente, nosso paciente, né? De forma o mais rápido, com a maior qualidade possível. Legal. Você vê, Camila, você trouxe aqui um exemplo bem prático e bem real do que o tempo determina nesse universo, né? Então, ali nós não estamos falando de melhorar ou não a qualidade da experiência do paciente-cliente, para saber se ele vai voltar depois na nossa clínica, né? É muito mais determinante e isso pode ser a diferença entre salvar a vida desse paciente ou não, né? E eu queria pegar aqui, até o Carlos Santos, ele trouxe uma pergunta para a gente aqui, eu queria pegar o gancho dessa pergunta, que ele está perguntando na parte dos equipamentos, né, que sustentam a solução, como funciona a questão de assistência técnica e calibração e tudo mais. Carlos, eu vou contextualizar a resposta da sua pergunta, e eu queria, Diandro, e aí acho que a gente pode juntar as duas coisas, né, falando da plataforma e falando dessa questão da assistência e suporte e calibração. De fato, de tudo isso que a gente está falando, o que é exatamente o entregável, né? O que a clínica, o estabelecimento contrata, o que está disponível em termos de interface, de acesso, e o que, de fato, a gente entrega. Então, vamos começar pela plataforma, né? Vamos detalhar um pouquinho do que é o entregável, o que é que a gente, de fato, leva, né, e disponibiliza para o cliente ali dentro da solução. Perfeito, André. É bom deixar sempre muito claro para que entenda a importância de cada pecinha, né, desse quebra-cabeças, e a gente aqui do nosso lado, na Neomed, quando você contrata um serviço da Neomed como o Octopus, por exemplo, você vai ter a possibilidade ali de utilizar a ferramenta de uma maneira menos complexa do ponto de vista operacional, não tem complexidade, mas você, no sentido de você não utilizar todas as funcionalidades que a gente tem, você pode simplesmente ser cardiologista como Rafael e quer colocar numa rede de clínicas que ele tem, com cardiologistas que laudam exames, ele não tem problema em relação a isso, mas ele quer gerir melhor a clínica dele, quer ter uma plataforma que ele possa fazer toda a avaliação dos eletros que são feitos, com a qualidade do laudo, se está sendo feito de forma adequada. Você pode utilizar a plataforma Octopus, independentemente do aparelho que for utilizado, a gente vai conseguir hospedar ali os exames que foram realizados e ele vai ter uma noção importantíssima para fazer a gestão que é tão importante para ele. Mas, de repente, como a Camila falou, você pode estar diante de uma clínica em que você tem múltiplas especialidades, certo grau de heterogeneidade, e, às vezes, em algum dia não tem cardiologista, e você tem a necessidade de ter um laudo feito em tempo curto, que aí você pode ver o que é o curto para você, isso é totalmente adaptável, a gente tem SLAs que vão de 10 minutos até 24 horas, e a gente pode, então, pensar, além de ter essa plataforma em que os exames serão hospedados,
eu também já quero que o exame já tenha o laudo automaticamente sendo realizado pelo time da ANEEL. E isso acontece também da nossa parte. Tá? Então, em relação à plataforma, é isso, André. Se você quiser dar continuidade falando da assistência técnica, dos aparelhos, de como é feita essa gestão, acho que vale a pena para todos ficarem bem entendidos em relação a isso. Legal, Diandro. E de fato é isso. Uma preocupação que a gente tem é levar a solução completa, né, para o cliente, e dentro de um universo de serviço. Então, esse serviço, ele tem, obviamente, o uso da plataforma, onde por trás dessa plataforma tem todo um portfólio de especialistas, de médicos, e isso é laudado, é discutido, e à medida que isso vai acontecendo, existe uma camada de inteligência artificial que vai dando cada vez mais velocidade, dinâmica, né, para todo o universo, mas a gente não pode esquecer que lá na ponta existe um produto, um equipamento, um hardware que precisa colher essa informação, né, como falamos aqui, por exemplo, de um router. E esse router, ele é um equipamento, ele tem bateria, ele quebra, ele tem que ter uma calibração, porque ele tem que seguir parâmetros, e é aí que entra exatamente a parceria da Neomed com a Tecnoset, né? Então, a ideia é que a gente leve para os clientes uma oferta onde a Tecnoset vai fornecer esses equipamentos através de serviço, de locação, e quando eu falo fornecer, eu estou colocando a disponibilidade do equipamento, toda a manutenção, também com parâmetros de SLA, e aí de preferência muito próximos, né, à plataforma em si, porque não adianta você ter um bom tempo de resposta da plataforma, mas você não tem o produto. E nem o contrário, você tem disponibilidade dos produtos, mas você não tem. Então, a gente, obviamente, vai construindo, de acordo com cada demanda, qual é o melhor escopo desse serviço, e também toda a etapa de calibração e a manutenção dessa calibração. Então, ao longo do tempo, as manutenções preventivas, as substituições desses equipamentos, caso eles tenham algumas falhas mais sérias, enfim. Então, o hospital, a clínica, ela não tem a necessidade de adquirir esses equipamentos, ela não tem a necessidade de investir nessa infraestrutura, né? Tampouco em software, licenças, etc. Então, a gente está falando de uma oferta de serviço, onde está contida nessa oferta todos os componentes necessários para que isso venha ao funcionamento, né? O hardware, a manutenção, o treinamento, a instalação por parte da Tecnoset e a operação, a disponibilidade, cada uma dos tipos e toda essa consultoria do universo do diagnóstico, do universo dos exames e tudo mais. Então, a parceria da Tecnoset com a Neomed oferece exatamente esse pacote end-to-end, né? Porque cada vez mais a gente tem a preocupação de entender a demanda e tentar levar a solução mais completa possível, para que os médicos, para que os profissionais de saúde estejam cada vez mais voltados com as suas agendas, com o seu tempo, para as atividades de saúde. E essa atividade de infraestrutura, a gente, como especialista de soluções de tecnologia, possa prover, né? Rafael, você quer complementar alguma coisa? Não, eu achei perfeito. Eu acho que o que veio na minha mente só, André, que também é legal chamar a atenção, né, de todo mundo que está participando aqui desse pensamento crítico aí sobre o assunto, né, é que um outro benefício de ter a plataforma, Diano, é que você tem um repositório de dados relacionados àqueles exames e que, de novo, nem sempre a gente tem em alguns serviços, né. Eu acho que principalmente, André, na parte do eletro mesmo, porque talvez ali, o router ou o mapa, você até tem um lugar que o pessoal consegue puxar novamente esses exames. Mas o meu ponto é, de novo, André, se você quiser fazer algum tipo de análise de dados, que a gente sabe que hoje dado é o novo petróleo, né? Quantas vezes aqueles exames todos feitos num pronto atendimento num hospital ficam perdidos, entendeu? Porque ele foi rodado, o médico avaliou, escreveu no prontuário e ele fica anexado. Então, eu acho que também, Diandro, um benefício de ter um dashboard, uma plataforma, é que você pode revisitar esses dados, fazer auditorias clínicas para avaliar a tua assistência. E hoje, os grandes centros estão chamando isso de departamento de patrimônio clínico. Quer dizer, olha que legal, né? Um nome que não existia antes. A gente está chamando esses dados organizados em saúde de patrimônio clínico. Quer dizer, olha quanta coisa importante se perdia, e aí com o uso da tecnologia vai ajudar a ter um repositório organizado, né, Diandro? André?
Concordo plenamente, Rafael. Isso aí foi uma preocupação nossa desde o início do processo de que você tivesse uma plataforma com dados parametrizados e que a gente pudesse gerar valor a partir dali. Gerar valor para quem? Sempre para o paciente. Se você está buscando conhecer sua população, qual é o perfil de exame que você está encontrando, esses dados organizados, como você falou, valem uma mina de ouro justamente por quê? Porque são dados que te levam a tomar decisões clínicas baseadas em evidências, baseadas em dados concretos, que você pode saber até se o seu serviço está indo bem ou mal, baseado, tendo como parâmetro tudo que você consegue puxar dali. Então, a gente tem um dashboard que é muito legal para que a clínica, o hospital, qualquer serviço de saúde que tenha interesse em ter a parceria com a Neomed, ele pode acessar e tem todos os dados dos atendimentos que foram feitos, do padrão de exame, dos exames que foram realizados, dos diagnósticos mais realizados. Então, tudo isso é contabilizado. Esse exemplo que a Camila citou, de um paciente, ele é bem emblemático, porque volta um pouquinho naquela sua provocação anterior, Rafael, sobre a integração, né? Se a gente tivesse esses dados de métodos gráficos, esses exames que conversassem um setor com outro, que a gente pudesse apresentar, a gente busca fazer isso, né? Se a gente imaginar um círculo aqui, com um paciente que está internado, inpatient, o paciente que está fora de hospital, e o paciente que não está sentindo nada, mas ele não está fazendo exames por algum motivo, porque ele acha que não precisa e acha que a saúde está boa. Mas se a gente consegue dados desse paciente, a gente pode dizer, olha, você está sendo monitorizado aqui através de um exame que você fez eletivamente, mas tem alguma coisa que não está indo muito bem. Você está com uma arritmia, que é a fibrilação atrial, e pode te dar um AVC, uma probabilidade muito alta. A gente recomenda que você vá imediatamente na clínica ali para consultar com um cardiologista. Ou então, se ele está com uma outra situação que foi igual como a Camila citou, ele já estava na clínica, né? Ele passou para fazer um eletrocardiograma. No momento em que o eletro caiu na plataforma, automaticamente foi identificado que o paciente estava com um infarto grave, que a gente chama de infarto com supra, é aquele que o vaso está totalmente fechado, você tem que abrir o quanto antes, senão esse paciente tem um risco de perder a vida ou ficar com sequelas importantes. No mesmo momento, nossa equipe médica entra em contato com a equipe operacional, que já faz esse contato com a clínica, orientando que o paciente vá para um serviço de emergência, de preferência onde tenha cardiologista 24/7, porque vai precisar resolver o problema dele. E aí eu já aproveito aqui a oportunidade, André, para responder a pergunta que a Charlene fez para a gente. Ela perguntou, Diandro, boa tarde. Na sua visão como médico, qual o impacto de ter a tecnologia auxiliando e assegurando as melhores condutas e tratamentos? Primeiro, aproveitando a resposta do Rafael, você tem dados integrados, você tem dados que, de maneira organizada, te dão muita resposta em relação à gestão e a relação à qualidade e pesquisa. Isso é fundamental para a melhoria constante do nosso atendimento como médico, do atendimento do serviço de saúde como um todo. Segundo, a tecnologia, ela está encurtando distâncias. A gente ganha muito tempo com todo esse processo que está sendo citado aqui. Se você tem um aparelho de qualidade, que está ali em dia, assistência feita em dia, você sabe que não vai dar problema, você tem uma plataforma que funciona e está com disponibilidade de 99,9%, ou seja, praticamente você nunca vai ver ela fora do ar, você tem profissionais todos capacitados, treinados, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 24/7 na frente do computador, para laudar qualquer exame que caia naquele momento, você tem muito tempo sendo ganho. E para exemplificar a importância disso, tempo é músculo. Olha, essa informação, Rafael, a gente sempre fala, né, nos bate-papos, quando a gente é chamado para conversar sobre infarto. André, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas digamos que um paciente chegue na clínica lá com a Camila e está com o vaso fechado, o eletro dele deu alterado, aparece o famoso supra de ST. Cada minuto que a gente demora para abrir esse vaso, cada minuto, esse paciente está perdendo 11 dias de vida. É muita coisa. Cada minuto que demora para abrir o vaso, está perdendo 11 dias de vida. Aí, para fechar a importância da tecnologia para melhorar a conduta e tratamento, a gente está conseguindo entregar exames, Rafael, com uma mediana de tempo, exames críticos que têm alterações de 2 minutos e 51 segundos. Muito legal. Isso consegue, porque profissionais treinados, capacitados de ampla experiência, com uma plataforma intuitiva e fácil de laudar, e com um operacional que está sempre funcionando muito bem. Se a gente consegue poupar aí quase só para trazer para vocês, quando o paciente tem dor torácica, a gente deveria laudar os exames, ter a resposta do que está acontecendo em no máximo 10 minutos. Ou seja, a gente está ganhando 7 minutos e 9 segundos.
de lambuja aí para cada paciente que chega com dor torácica. Nós, dentro de casa, resolvemos transformar isso em algo positivo. Como que a gente pode enxergar esse dado de uma maneira que seja mais palpável para ver a importância disso e responder para a Charlene de forma objetiva? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma métrica que chama cardiômetro, né? Nada mais é do que um termômetro, é um marcador de mortes que estão acontecendo no Brasil ao longo do ano. Em média, 40 mortes por segundo. Desculpa, uma morte a cada 40 segundos. Vai bater quase 400 mil mortes por ano no Brasil por doença cardiovascular. A gente resolveu fazer o inverso. O nosso cardiômetro está medindo quantos anos de vida estão sendo salvos para cada eletro com infarto que a gente identifica, considerando o tempo que a gente conseguiu encurtar com as ferramentas que a gente tem, com os parceiros que a gente tem. Atualizando, trazendo dados de hoje, André, a gente já está batendo quase 50 anos de vidas salvos com a plataforma que a gente tem, isso considerando os últimos 10 meses de implementação em serviços de urgência e emergência, sem falar nos serviços que acontecem, como a Camila citou, num pronto atendimento ou mesmo numa clínica que tem uma característica mais eletiva. Então, é isso, Charlene, basicamente isso, essa é a importância e espero ter respondido sua pergunta. Você vê, Diandro, quando a gente olha para frente, a gente vê o tamanho do potencial de melhoria de processo, otimização do tempo, que vai salvar a vida. Basicamente é isso. Esse é o objetivo central, né? Quanto antes eu tiver entendimento do que está acontecendo, mais rápido eu começo a agir na direção daquilo. E a plataforma também me permite olhar para trás, porque à medida que eu vou criando o histórico, eu vou criando uma linha de evolução, né? Então, muitas vezes, aquela decisão naquele momento está baseada numa curva lá de trás, para eu saber o que o que aconteceu no tempo. E é o que você colocou, o Rafael colocou também, essa informação fragmentada, ela se perde, porque você vai numa consulta, depois você vai colher um exame, depois você volta para a consulta, depois você faz o que normalmente com aquele exame ou com aquela informação, né? Algumas pessoas têm aquele hábito de carregar, de juntar, e aí ajuda, porque você, olha, deixa eu ver as tuas últimas 3 análises, como foi, e vai criando essa linha do tempo. Só que eu não posso estar sujeito à organização do paciente para ter essa informação, né? Porque tem muita gente que faz, tem muita gente que não faz. E também eu não posso ter o tempo todo para ficar juntando e tentando montar esse quebra-cabeça. Por que não usar a tecnologia para me trazer isso dentro de um dashboard onde eu olho, o Diandro está aqui, acessei aqui o portal dele, peraí, ele já teve isso, já foi tratado assim, já foi laudado assim, isso aqui evoluiu, não evoluiu? Aí vou pegar a mesma moeda, né? Quanto de anos de vida não estão sendo economizados porque a minha análise e tomada de decisão acelera muito, né? E aí, como a Camila falou um pouquinho antes, e uma das missões da empresa dela é exatamente fazer com que esta tecnologia ou este serviço de saúde chegue nessas áreas mais remotas. Camila, isso faz sentido também para essa tomada de decisão, ou seja, olhando essa estatística toda, ela te ajuda a saber aonde estão os pontos mais críticos, aonde estão as necessidades mais específicas, e você consegue tirar esse tipo de informação. E isso ajuda na sua tomada de decisão, onde alocar os seus recursos dentro dessa questão geográfica, sim? Não, com certeza. Eu acho que você ter a informação concentrada e disponível, ela é essencial hoje, né? Assim, eu acho que todo esse nosso caminho para ir para essas soluções de telelaudo, de usar a tecnologia, de você ter um repositório para guardar a informação do paciente, está aí, porque eu também quero garantir que eu tenho esse histórico do meu paciente, que ele não vai todo dia no mesmo especialista, um dia ele vai por um motivo X, outro dia ele vai por um motivo Y, e para mim é essencial que esse médico também consiga ver esse histórico desse paciente, se ele tem algum ponto de atenção. E se eu precisar revisitar qualquer coisa desse paciente, eu tenho. E, além disso, quando você usa toda essa tecnologia, a gente consegue direcionar mesmo. Você olha, aqui é onde eu preciso... Essa cidade eu preciso ter esse serviço, porque aqui eu tenho uma falta desse serviço, aqui eu não tenho quantidade de médico suficiente para a população, que hoje, quando a gente está num núcleo sudeste, a gente acha que não existe, mas agora que a gente está entrando no interior de Rondônia, Roraima, Pará, cidade que só chega de barco, então você começa a ter coisa bem diferente, né? Entender toda essa dificuldade, ver como essas soluções te ajudam.
e leva uma solução que aquela população não tinha antes. E a tecnologia, só com ela, né, que a gente consegue Para poder congregar fazer todo isso esse mundo tudo, de né? informação, né? Dá E, muito acesso para a gente e e, consegue realmente otimizar onde a gente deve chegar, né? Onde a gente deve investir, onde a gente deve direcionar quer dizer, nosso além ranqueado. dessa orientação clínica, também existe uma camada de gestão hospitalar que pode ser auxiliada por essa informação, né? Com Então, certeza. como eu vou alocar os recursos que eu tenho para poder fazer a cobertura, e essa informação concentrada é uma estatística fundamental para isso, né? Eu queria aproveitar, Camila, pegar o gancho aqui, uma pergunta da Olga. Então, e a pergunta é exatamente para você. Então, assim, em relação a esses exames cardiológicos realizados na rede Amor e Saúde, quais são, né, os principais benefícios encontrados com a solução e o sistema do telelaudo? Então, eu acho que é consolidar um pouco disso que a gente já acabou de falar, né? Se você quiser trazer um pouco, assim, na tua vivência, experiência, Não. como isso tudo... Olga, eu acho que para a gente, assim, o mais importante, tiveram algumas razões que a gente caminhou para essa solução de telelaudo, né? Tem a questão do repositório, de você ter toda a documentação organizada, você ter o acesso a todos os laudos do paciente, ter isso guardado. Eventualmente, se eu preciso revisitar, isso acontece, porque na nossa solução anterior, o quê? Cada clínica tinha seu equipamento, tinha seu modelo de laudo, ou era o próprio cardiologista, ou era uma solução na cidade. Isso não se organizava. E aí, eu, como franqueadora, se eu tenho qualquer necessidade, ou jurídica, ou mesmo de um paciente que precisa, eu não conseguia acessar. Se a clínica não tivesse essa organização de ter isso, ou o paciente, eu também não tinha. Então, hoje eu já garanto que eu tenho esse histórico do meu paciente, ele está guardado, ele está devidamente amparado. Outra coisa, eu estou em cidades que eu não tenho, às vezes eu não tenho mão de obra médica para fazer todos os laudos ali. Então, assim, eu preciso do telelaudo. Eu não tenho um cardiologista disponível meus 5, 6 dias de atendimento da clínica, todo horário. Então, eu consigo oferecer esse serviço para o meu cliente, qualquer hora que ele quiser chegar lá. Ou se ele vai para o clínico geral acha que é necessário, pelo que você está passando, eu preciso de um eletro. E aí eu já consigo mandar para o telelaudo e eu consigo ter o retorno desse paciente. Então, isso ajuda em diversas situações, eu consigo oferecer esse serviço para o meu paciente sempre que minha clínica está aberta. E outra coisa, assim, eu consigo ter um custo legal para o meu paciente, que isso para mim é muito importante, dado o público que eu tenho, então eu preciso. Não adianta eu ter o serviço e ele não poder pagar, não resolver o problema dele, então eu preciso ser acessível para ele, então no nosso caso a gente visa muito isso e a gente consegue, o telelaudo, ele barateia isso para o meu paciente, não tem como, você usa a tecnologia a favor, né? E a acessibilidade, né? O principal de tudo isso é a acessibilidade, o A que informação disponível, né? Você é ter isso. ali... Acho que é isso, Olga, que eu queria trazer para você. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para complementar no chat. Rafael, eu queria aproveitar, eu quero aproveitar duas perguntas que tem aqui, uma do Abílio e mais uma pergunta da Charlene, e colocar esse tema para você e para o Diandro também. A pergunta do Abílio está aqui. Por que a solução de outsourcing dessa gestão de exames, né, de tudo isso que a gente está falando, ela facilita a rotina como um todo? Mais uma vez, a gente fala da jornada e como é que todo o hospital, a clínica, se prepara para poder absorver isso, né? E depois, Diandro, eu queria entrar contigo. Quando a gente fala do universo de informação, hoje a tecnologia ela permite por si só congregar essa informação, cruzar essa informação e começar a te dar sugestões e começar a dar tendências até que a gente chega na tal da inteligência artificial, né? Ou seja, a plataforma por si só ela vai aprendendo e vai criando reincidências e aquilo ela vai utilizando e chega um ponto que ela consegue auxiliar, pelo menos naquela primeira camada, né?
a disponibilidade da informação, o resultado dessa informação. Então, Rafael, traz para a gente um pouquinho, então, nessa geral, como a gente está falando do outsourcing disso tudo, Perfeito. e não necessariamente a clínica ou o hospital investir nisso, então qual que é o benefício nessa rotina? E a gente já emenda esse assunto da capacidade de autoaprendizado da plataforma da inteligência artificial, se faz sentido, se funciona assim, e qual é o benefício disso tudo. Perfeito. Eu acho que, primeiro, né, André, respondendo a pergunta do Abílio, né, que foi o Abílio que fez. Então, Abílio, obrigado. E aí, só para alinhar também, pessoal, o termo que o Abílio usou, outsourcing é o que a gente chama de você terceirizar, tá bom? Contar com algum parceiro, porque eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão super familiarizadas, né, André? E às vezes outras pessoas não são tão da área de gestão, então é legal a gente, né, explicar até o comentário do Abílio, que é um comentário muito legal. Agora, pessoal, nos livros de gestão, quando a gente estuda esse tema de outsourcing ou contar com um parceiro para a gente terceirizar, normalmente a gente faz uma análise numa matriz 2x2, onde a gente coloca a importância estratégica, tá bom, daquela atividade e, na outro lado da matriz 2x2, a nossa, né, habilidade de lidar com aquela atividade e recurso versus contar com bons parceiros. E aí o que a gente vê na vida real, pessoal, é que todo negócio tem que focar no seu core business, que a gente chama, tá aí, outro termo em inglês, né? Que nada mais é do que a nossa atividade núcleo, a nossa atividade chave. Então, de novo, a Camila, que tem a gestão das clínicas, a clínica está lá para quê? Para cuidar daqueles pacientes, fazer as linhas de cuidado, criar o seu plano terapêutico e cuidar daquelas vidas, dar a saúde de qualidade, acessível, ok. O que é o método gráfico para as clínicas da Camila? Ela é um apoio a essa atividade-chave. Acontece que muitas vezes a gente não consegue bons parceiros para esses apoios. Então você acaba internalizando isso, que é o que historicamente aconteceu. Então você falava assim, quem pode me ajudar a decidir? Olha só, gente, o desafio já começa na tua decisão de que aparelho comprar. Porque, de novo, se eu sou dono de uma clínica, aí eu começo a montar minha clínica e falo, não, legal, eu quero fazer um eletro, né? Porque vai ajudar os meus médicos, eu vou vender esse eletrocardiograma e tal. A primeira discussão que você vai se deparar é quem são as marcas de eletrocardiógrafo, de aparelho de Holter, de aparelho de mapa. E esse é só o primeiro desafio. Porque depois de você selecionar, aí você vai tentar ver a parte de preço, aí você vai ver a parte de manutenção, aí você vai ver a parte de adequação com a equipe do teu hospital que vai fazer a manutenção ou da tua clínica. Aí você vai ver a parte de laudo da tua equipe, porque você vai ter só um exame bruto. E aí, de novo, voltando para os livros de gestão, o que eles dizem? Se você tiver um bom parceiro que pode prestar esse apoio para você, vai sobrar tempo, vai sobrar energia para você se concentrar no teu core business. Então, verdadeiramente, pessoal, quando a gente identifica, e para isso que está esse evento é para vocês fazerem esse julgamento, né? Mas quando vocês encontram bons parceiros para quaisquer umas dessas atividades, existe muito valor agregado em você conseguir deixar essa atividade para o teu parceiro poder cuidar com toda a responsabilidade que está dentro dessa atividade. Então, a seleção do bom aparelho, a manutenção, a atualização e com a parceria vindo aí o laudo desse exame, na minha opinião, ele coroa esse apoio. Porque, de verdade, gente, qual é a curva de aprendizado para a gente ter médicos em escala para atender nos ambulatórios ou nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos? Qual é a curva de aprendizado que a gente vai ter certeza de que eu estou tendo segurança de que aquele exame está sendo visto da forma correta, né? Sem contar com outros elementos, eu estou cansado do meu plantão, o meu plantão tem muita gente para atender, até por conta de pandemia, dengue, que também tem várias cidades do Brasil, que os casos de Covid estão diminuindo, está chegando o verão, vai explodir dengue e assim por diante. Então, de novo, né? Será que eu não posso ter realmente um apoio
tendo um parceiro de confiança, e aí que vem essa possibilidade de vocês poderem conhecer, né, a atividade que está sendo apresentada e poder fazer esse julgamento. Mas, uma vez achando e vocês tendo feito o julgamento, não tenham dúvida do quanto isso vai agregar para vocês poderem se preocupar só com a parte do atendimento, né? Perfeito, Rafael. E faz tudo muito sentido e vem muito de encontro com o que a gente está falando, né? Porque nessa dinâmica de ganho de tempo e de tecnologia, essa sustentação com o parceiro de infraestrutura é fundamental. Ela tem que estar tão calibrada quanto, porque senão você começa a ter gargalos na sua operação, né? Você tem você investe nessa tecnologia, isso está disponível, a informação está ali, mas na hora de captar a informação, você vai lá na ponta, tem um equipamento quebrado, ou tem um equipamento que está descalibrado. Ou pegando o gancho aqui do apontamento do Carlos, que ele falou que ele tem problema de reposição de insumos, né? A gente pensou nisso também. Então, a parte dos insumos faz parte da disponibilidade desse equipamento. Então, dependendo do tipo de equipamento, ele tem tipos de insumos que vai desde da própria bateria, da pilha do equipamento, até o que tem contato com a pele, enfim. Cada equipamento tem a sua gama de descartáveis, de insumos, né? E a gente tem que pensar nisso, porque não adianta nada você estar com o equipamento na mão e não estar com ele apto para poder fazer a aplicação do uso dele naquele momento, né? Então, como o Rafael falou, assim, é uma cadeia de eventos que tem que estar assistida e que, de fato, ela não precisa estar na preocupação da sua clínica, ela tem que estar na preocupação desses parceiros que têm isso como negócio. Então, esse, Rafael, é o meu core business. Esse é o tempo Exatamente. que toma a minha agenda, né? Como aí. que eu organizo os meus recursos, os meus produtos, os meus técnicos, a minha logística, para fazer com que, junto com a Neomed, esteja disponível naquele lugar, naquela hora, o equipamento que vai começar essa história toda aqui que a gente está falando, né? A gente está quase caminhando para a reta final do evento aqui. Diandro, a gente pincelou em alguns momentos aí essa questão da inteligência artificial, né? E que é uma tendência em muitos segmentos. Então, assim, esse universo gigantesco de informação que é gerada a todo tempo, ela cruzada, ela gera uma terceira informação por intuição, por tendência, pela metodologia que a gente quiser, né? Na plataforma da Neomed, é assim? Existe isso? E de que forma que isso volta como conteúdo, como informação para o usuário dessa plataforma? Obrigado pela pergunta, André. E sim, é verdadeiro. Essa afirmação que foi feita pela Charlene, mais uma vez, obrigado pela pergunta, Charlene. Ela vem acontecendo dentro da Neomed também. A gente utiliza a inteligência artificial para melhorar os nossos processos. Como você falou, é capaz de reconhecer algumas alterações, dando exemplo aqui da importância da gente utilizar a inteligência artificial, e depois eu vou falar como a gente está fazendo dentro de casa. No último congresso que teve da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, desse ano, de 2021, o Eric Topol, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, está entre os 10 nomes de cientistas do mundo, ele usou uma frase que foi muito impactante no início da palestra dele, dizendo que a inteligência artificial não vai substituir os médicos, mas os médicos que utilizarem a inteligência artificial vão substituir os que não usam. Por quê? Porque, no fim do dia, o que ela vai trazer para a gente são informações mais bem detalhadas de processos que talvez a gente nem chegasse até lá, através de conexões que a gente não consegue fazer. Dando um exemplo, se a gente olhar para a retina, só para uma foto de uma retina, a gente vai ter 50% de chance de acertar qualquer sexo, se é homem ou é mulher. Se a gente faz nesse processo, como você falou, das redes neurais, do deep learning ali, e a aprendizagem profunda, pega 100 milhares aí de fotos de retina e ensina, olha, isso é homem, isso aqui é mulher, isso aqui é sexo masculino e feminino, a acurácia vai ser de 97% da inteligência para acertar o sexo. Por quê? Não sabemos, tem coisas que eles detectam que a gente não vai conseguir saber, mas que eles acertam. Enfim, o que a gente vem fazendo dentro de casa? A gente tem um produto que é o Cardia, que está acoplado ao Octopus, utiliza a plataforma do Octopus, que utiliza a inteligência artificial para acelerar ainda mais a identificação de pacientes que estão diante de emergências e que a gente consegue otimizar o processo de laudo. Como que funciona? Sendo bem objetivo. O paciente fez o exame, a partir do momento que o exame entra na nossa plataforma, a nossa inteligência artificial vai fazer uma análise prévia desse exame em até 50 segundos, avaliando os 5 parâmetros clássicos que tem no eletrocardiograma, e se tiver uma probabilidade considerada significativa
de alteração em qualquer um dos cinco itens, esse exame automaticamente é reconhecido como alterado e ele entra numa fila de prioridade em que o médico tem menos de 5 minutos para liberar esse laudo. Por isso que a gente consegue uma mediana de 2 minutos e 51 segundos para laudos críticos. Se o médico não liberar, ele vai estar recebendo um alarme contínuo, tem um processo de escalation para não deixar estourar esse tempo, desde alarmes do próprio sistema até ligação para o celular do médico. Muito legal, para não deixar ele atrasar. Aí você imagina quantas cabeças aí por trás, o trabalho de um time de tecnologia, de engenharia, brilhante, o time de operações, para a gente conseguir colocar isso rodando. E aí aproveita, Rafael, você que também está no nosso meio científico aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai apresentar os resultados disso daí. Como que a inteligência artificial vem ajudando no manejo do paciente cardiovascular no Brasil. A gente vai trazer o resultado dos nossos primeiros 10 meses de operação, mostrando quantos anos de vida a gente já conseguiu salvar com esse processo, quantos dos milhares de exames que são feitos, qual o percentual de exames que são alterados e qual que é o percentual de infarto com supra, de isquemia e o tempo que demorou para diagnosticar. Ou seja, mais uma vez, a gente está utilizando a inteligência artificial não como substituta. A gente não está substituindo o cardiologista, mas ele consegue definir exatamente quem é aquele paciente que está precisando do olhar do especialista naquele momento, em que cada segundo conta. Obviamente, esse processo vai sendo lapidado, sabe, André? A gente está numa outra fase agora, em que a nossa inteligência já está tendo uma acurácia muito boa para identificar arritmias graves, e falar, essa arritmia é exatamente essa aqui, com nome e sobrenome, e tem que ser tratada dessa maneira, já identificando os padrões, sabe, André? É o que a gente quer entregar no fim do dia, isso, inclusive com uma acurácia que a gente consiga ter um grau de concordância o melhor possível com os melhores cardiologistas experientes do Brasil, a gente quer chegar nisso, tá? Quer dizer, tem a própria plataforma, através do uso e do aumento da informação, ela ajuda o médico a tomar decisão quanto até a prioridade do que ele tem que avançar ali. Porque ele pode estar gastando ali, e aí a própria análise da plataforma surge ali, responde, olha, aqui você precisa tratar isso agora porque o seu tempo aqui é menor. E ela aciona o médico, através desses canais aí. De todos esses canais. E assim, para você ver a importância disso, do enxergar mais do que a gente enxerga, a gente tem a nossa limitação, a gente tem os nossos erros, que são humanos, tem a limitação do nosso olho. Você sabe que é milimétrico, né, Rafael? Você pega aquele quadradinho para ver, poxa, será que suprou, será que infrou? A gente, às vezes, não consegue ter o grau de precisão que a máquina tem. Para você ter uma noção, no processo de validação da nossa ferramenta, muitos eletros chegavam para mim, olha, Diandro, poxa, esse eletro aqui tinha sido, a priori, identificado como normal, mas, olha, a inteligência identificou essa alteração. O intervalo PR está acima de 200 milissegundos. Pô, vamos fazer um peer review aqui, vamos fazer uma revisão. Outra pessoa, uma terceira pessoa, vai olhar, poxa, realmente, olha, está um pouquinho alterado, e ela identificou. Ou seja, até mesmo coisas que seriam discretamente alteradas, que poderiam passar batido, por um especialista experiente, a ferramenta vai conseguir detectar. Então, de grande valor. Pelo menos ela vai demonstrar, e aí continua pelo critério, né? Perfeito. É o que você falou, a ideia não é substituir, mas é um ferramental de auxílio ali que vai fazer com que a tomada de decisão seja mais... Exatamente. Seja melhor, né? Uma ferramenta. E pegando o gancho aqui, uma pergunta da Júlia, doutor Diandro, para você, ainda dentro desse assunto, né? Então, exatamente, eu acho que é sobre a questão das margens de erro e como é que isso vai avançando, né? Então, pegar um exame anormal e ele classifica como normal e possivelmente tira isso da prioridade ou tira isso. Como que a plataforma, ou como essa tendência de inteligência artificial está tratando esses ajustes e essas discrepâncias? Eu vou tentar, Júlia, obrigado pela sua pergunta, eu vou tentar te falar da melhor forma possível, tá? Assim, sem entrar em termos muito técnicos de validação científica, mas funciona da seguinte maneira: tudo que é muito grave e que não pode passar batido, a gente tem que treinar a nossa ferramenta para que ela possa sentir o cheiro de problema e mostrar para o médico. Talvez tenha problema aqui. Dá uma olhadinha rápida, porque se tiver problema tem que resolver o quanto antes, mas pode ser que não tenha problema nenhum. Ou seja, quando a gente está falando disso, identificar... É muito sensível, né, Diandro? É a sensibilidade, Júlia. A gente tem que trabalhar, a depender do que a gente quer diagnosticar, a sensibilidade e a especificidade. Se eu quero sentir o cheiro de um infarto com supra, a minha ferramenta ela tem que ser trabalhada para ser o mais sensível possível. E, às vezes, identificar alterações que... Será que é anormal? Será que é ou não é? Poxa,
talvez seja, deixa um médico especialista, o cardiologista, avaliar com detalhe. Essa é uma ferramenta muito sensível. Quanto maior a sensibilidade, maior vai ser a proporção de exames que vão ser falsamente alterados. Vai ser classificado como um alterado, mas é melhor você ter um exame classificado como alterado numa pré-triagem, que não é definitiva, e ele ser visto como normal do que o contrário. Para mim, seria problemático ter um infarto com supra lá que tem que tratar agora, nessa hora. E você não detectou. E eu não detectei. Quer dizer, ou seja, na dúvida, mostra. na E dúvida, é mais mostra. fácil não ter e ele mostrar do que ter e ele não mostrar. Isso. Essa é a calibragem da plataforma. Quer dizer, você aumenta a sensibilidade de tal maneira que a chance de você não, de fato, não ter nessa primeira triagem, ela é maior do que o contrário, de você ter Exato. e não detectar. Isso, e aí você vai criando ali esses parâmetros, né? E outra coisa legal em cima disso, da pergunta da Júlia, né, André e Diandro, é que, de novo, Júlia, um sistema que organiza tudo para você é passível de você fazer auditoria. Coisa que na vida, vamos dizer assim, vai do papel sem a informatização, a gente não consegue fazer essa auditoria. Então, o meu ponto igual o André falou, né, o core business dele é garantir o equipamento. O core business do Diandro é garantir que o time dele vai priorizar certo, laudar certo e retreinar o algoritmo de inteligência artificial. E na vida real, quando a gente não utilizava esses recursos, a gente não fazia isso, né? Quer dizer, quantos prontuários foram levantados para a gente checar se aquele nosso médico do PA laudou certo ou deixou passar? Então, o legal dessa pergunta excelente que a Júlia fez é que, na prática, os humanos erram mais que as máquinas nesse critério de sensibilidade, Júlia. E isso já tem várias publicações mostrando, entendeu? Que é o que o Diandro falou. Quando a máquina diz, olha, não tem nada, e o grau de sensibilidade está lá em cima, é porque não tem nada mesmo. Agora, quando a máquina diz, tem alguma coisa? Pode ter e pode não ter. Infelizmente, quando os humanos falam não tem nada, eles acabam errando mais que as máquinas. Entendeu? E é aí que vem esse apoio. E até, André, que eu sei que está se aproximando do final, mas eu adorei a citação do Diandro em relação ao Eric Topol, e eu vou falar uma outra frase dele que é muito legal, que é assim, né? Ele realmente diz que toda essa evolução tecnológica está tornando a medicina humana de novo. Porque eu fico menos preocupado com todos esses quesitos que vão me ajudar para eu poder estar lá do lado do paciente, pegar a mão dele e decidir junto o plano terapêutico, né? Fantástico. Meus amigos, assim, mais uma vez a gente está num papo aqui extremamente interessante, que se deixar a gente tem conversa para muito tempo. Infelizmente o nosso tempo é curto, e aí eu queria caminhar aí para a nossa rodada final, para a gente dar os últimos toques aí nesse bate-papo gostoso. Camila, eu queria começar por você para a gente fechar, mais uma vez te agradecer o teu depoimento, a tua vivência, e para a gente fechar o evento, eu queria te ouvir aí. Muito obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, foi super produtivo estar aqui com vocês nessa tarde, espero ter sanado as dúvidas do pessoal aí. Acho que reafirmar aqui que a gente tem uma parceria muito bacana, que a gente tem resultados incríveis para as nossas clínicas. A gente tem conseguido cada vez trazer mais clínicas para essas soluções, a gente conseguir, né, Diandro, a gente está numa meta aí de cada vez mais trazer mais clínicas para a solução de vocês. E a gente tem conseguido, porque uma clínica fala para a outra, fala, ó, meu resultado é bacana, o contrato também está sendo legal por isso, está sendo legal. A gente tem aquele boca a boca, né, nos bastidores, isso é muito importante. Então, a gente está cada vez mais avançando nessa parceria. Nós temos, hoje, já mais de 70 clínicas operando junto da Neomed e Tecnoset. Então, isso em pouco tempo, né? Acho que a gente começou a avançar tem a coisa de 3, 4 meses. Então, um resultado bem bacana. E é isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Espero ter ajudado. Se alguém precisar de mim, estou disponível. Legal, Camila. Obrigado mesmo. Obrigado por esse depoimento que traz aí, como eu falei, testifica, né, tudo que a gente está conversando e traz para a prática um sentido que é a nossa grande dúvida, né? Então, olha, isso realmente faz sentido, a gente está no caminho certo, as junções e as alianças estão também
no caminho certo para poder levar essa tecnologia, melhorar tempo e agregar valor, né, em todo esse universo que a gente está falando aqui. Então, mais uma vez, obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada, André. Leandro, vamos caminhando para o fechamento. A gente tem aí, como eu falei, muito assunto, e é um assunto extremamente que nos provoca, né? E eu queria as tuas considerações finais aí. Primeiro, mais uma vez, eu agradeço o convite para esse bate-papo extremamente produtivo. Aprendi muito com todos vocês. Traz aquele gás para a gente querer desenvolver cada vez mais o que a gente tenta entregar de valor para o paciente. E vou aproveitar essa oportunidade também, André, para fazer um agradecimento como cardiologista. Aqui vai o médico Diandro, não o diretor médico, não o head da Neomed, não. Aqui vai o cardiologista Diandro, que deixou a família toda em outra cidade há mais de 10 anos para vir para São Paulo com o propósito de mudar a realidade da saúde cardiovascular no Brasil, né? E que agora, junto desse time da Neomed, observa que está conseguindo fazer isso, muito além dos limites que a gente tinha dos muros onde eu atendia, seja no Dante Pazanese, seja no consultório. Hoje, com a inovação tecnológica, com os parceiros e com o time que a gente tem dentro de casa, eu vejo que eu fiz uma escolha muito acertada, abrindo mão muitas vezes daquele conforto familiar para acreditar em algo que vai além do que a gente possa imaginar como felicidade. Então, eu agradeço aqui todo o time da Neomed, desde a equipe de engenharia, de tecnologia, operacional, comercial e marketing, porque não basta você ter um produto bom, você tem que mostrar o seu produto. Se estiver escondido, ninguém vai saber que funciona e que é bom. Até mesmo os nossos diretores que dão esse norte para a gente seguir no rumo correto. A gente acaba de vir de um planejamento estratégico que traz mais ainda a esperança de que a gente vai conseguir levar essas parcerias para muito mais pessoas, sabe, André? E chegar muito mais longe do que a gente está hoje. Então, vai um agradecimento especial a todo o time aqui. Não vou falar nenhum nome específico para não cometer o pecado de não agradecer qualquer um que seja, porque todos fazem parte desse sonho que está se tornando realidade, tá bom? Muito obrigado. Legal, Diandro. E é uma missão muito nobre, né, que a gente está buscando junto com essas alianças. E o assunto que a gente está querendo ter como objetivo, ele é muito sério e traz realmente, agrega muito, né? Porque nós estamos falando de salvar vidas, e isso é a parte mais importante de tudo, né? Doutor Rafael, mais muito uma legal. vez um prazer, e vamos fechar. Eu acho, André, que uma boa mensagem para fechar é um convite a todos nós da cadeia de saúde para estar aberto a essa transformação digital, né? Nós, da área da saúde, pessoal, a gente já sofre críticas dos outros setores de que a gente está uns 10 anos atrasados em várias outras práticas ligadas à gestão, né, qualidades e tudo mais. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de fazer parte da disrupção digital que está acontecendo, né, e realmente discutir dentro de casa, de uma forma estratégica, esse passo em direção à transformação digital. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazer muito grande estar com vocês. Obrigado, doutor Rafael, mais uma vez, com pouquíssimas palavras e conhecimento compartilhado, sempre muito importante, muito bem-vindo. E obrigado a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo até o final. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, espero que a gente tenha tentado cobrir aí a maior parte das dúvidas, das perguntas. O nosso time depois vai entrar em contato com vocês, vai disponibilizar esse material, vai disponibilizar os contatos, para que a gente possa avançar e aprofundar cada um desses temas. E é isso. Desejo a todos aí um bom final de tarde, boa noite, e até o nosso próximo encontro aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.